Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre o 13º salário. Vamos falar de forma simples e objetiva, embora ele tenha algumas peculiaridades. Bom, o 13º salário também é conhecido como gratificação natalina e ele foi instituído através de uma lei complementar em 1962, mas ele só foi regulamentado em 1965. A intenção do 13º é conceder ao trabalhador uma bonificação, ou seja, um presente de final de ano. Bom, o 13º, ele deve ser pago em duas parcelas. A primeira será a título de adiantamento e será efetuada entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Então, o trabalhador ele pode solicitar esse adiantamento, mas a solicitação do adiantamento fora do mês de novembro tem que ocorrer no mês de fevereiro, uma vez que, por exemplo, ele pode receber, é muito comum o funcionário receber o 13º juntamente com as férias ou quando ele retorna de férias. Hoje já é prática em muitas empresas, mesmo sem a necessidade explícita, sem a solicitação do funcionário, muitas empresas pagarem a primeira parcela no meio do ano, por volta de junho, julho, por uma questão financeira, por uma questão de caixa. Já a segunda parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. E a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Para calcular a segunda parcela do 13º, toma-se por base a remuneração do mês de dezembro. Então, se esse trabalhador receber a primeira parcela no mês de julho, ele vai receber a primeira parcela calculada com base no salário de julho. Mas, aí lá em dezembro, quando é feita a folha de pagamento do 13º, é calculado o 13º novamente, subtrai, ou seja, deduz o adiantamento e ele recebe a diferença. O 13º, ele corresponde a 1/12 de serviço. O que quer dizer isso? Uma vez que ele tem como gratificação um salário, né, ele recebe um salário por 12 trabalhados. Isso quer dizer que a cada mês que o funcionário trabalha, ele tem direito a 1 avos. E vai acumulando. Janeiro ele tem direito a 1 avos. Fevereiro ele tem direito a mais 1 avos. E vai acumulando. Até que, uma vez que ele trabalhou por 12 meses, ele tem direito ao 13º integral. Já aquele funcionário que entra durante o ano ou sai antes de completar o ano, né? Não é a cada 12 meses trabalhados, não. Compreende do mês de janeiro até o mês de dezembro. Então, vamos dizer que um funcionário entra no meio de um ano letivo ou sai antes do término de um ano letivo, ele vai receber o 13º proporcional. Porém, tem que tomar cuidado, por quê? Vamos dizer que o funcionário ingressou na empresa no mês de fevereiro, então ele já não tem direito ao mês de janeiro. Ele ingressou no mês de fevereiro, mas ele ingressou no dia 2. Então, ele tem direito ao avos do mês de fevereiro inteiro. Porém, se ele ingressar após o dia 15, então, se esse funcionário ingressou na empresa no dia 16, ele não tem direito ao avos de fevereiro. Então, ou seja, para um funcionário ter direito a um avos, ele precisa ter mais de 15 dias trabalhados. A mesma prática, a mesma linha de raciocínio deve ser utilizada nos casos quando o funcionário sai da empresa. Então, se ele pede demissão no dia
no mês de novembro, ele trabalhou o ano inteiro, no mês de novembro, e ele pede as contas, sai da empresa no início de novembro, então ele só vai ganhar por 10 meses. O mês de novembro ele não ganha, mas se ele for demitido ou pedir as contas depois do dia 15, aí ele ganha correspondente ao mês de novembro, sim, ok? O que é computado como remuneração? Repara que quando nós falamos da base de cálculo do 13º, nós falamos de remuneração e não de salário. Porém, para cálculo do 13º, deve ser computado também adicionais, como adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, gratificações de função, quebra de caixa, hora extra, comissões e dentre outros elementos que configure como remuneração, tá? No caso dos comissionados, ou se você tem valores variáveis como hora extra, deve ser tirado a média do período. Soma-se a quantidade de comissões e divide-se pela quantidade de meses do comissionado. A primeira parcela do 13º salário poderá ser paga, como eu já disse, na ocasião das férias. Porém, o funcionário precisa solicitar esse adiantamento no mês de janeiro, deve ser feita essa solicitação. Porém, é muito comum as pessoas me perguntarem duas coisas. Primeiro, mas o funcionário está precisando, ele pode tirar a primeira parcela no mês de janeiro? A legislação diz que ele pode tirar o adiantamento de fevereiro a novembro. Então, vai por conta em risco do empregador. Outra coisa, se o funcionário não solicitar o adiantamento fora do mês de novembro, ou seja, ele quer receber o adiantamento juntamente com as férias, porque normalmente se pratica que a primeira parcela é em novembro e a segunda é em dezembro. Porém, como eu disse, a empresa pode mudar essa data da primeira parcela. Porém, como também o funcionário pode solicitar a primeira parcela para que ela seja paga junto com as férias. Mas ele não solicitou no mês de janeiro. Ele pode solicitar depois? Vai solicitar, ele pode. Vai do empregador se ele vai aceitar essa solicitação ou não. A primeira parcela será igual à metade do salário, ou seja, 50% para aqueles que têm a remuneração variável. No caso da primeira parcela, você vai tirar a média até um mês antes. Exemplo, vamos dizer que você vai pagar o adiantamento no mês de agosto, no dia 30 de agosto, por exemplo. E para cálculo da média, você vai levar em consideração o somatório das variáveis até o mês de julho. Não entra agosto, tá? Aí, quando você vai fechar o 13º, você vai fazer a média total e tirar, subtrair o que já foi de adiantamento e o funcionário recebe a diferença na segunda parcela. Para casos de comissionados, quando você tem, por exemplo, a comissão do mês de dezembro, ela é paga no mês de janeiro. Faz-se a comissão para pagamento do adiantamento, depois a comissão para pagamento do 13º e depois, novamente, para pagamento do residual no mês de janeiro, devendo ser pago até o dia 5 do mês de janeiro. A segunda parcela, com base na remuneração de dezembro, e vai ser deduzida, subtraída a primeira parcela já recebida. Quando o empregado tiver um salário variável, como eu comentei, o 13º será pago em 3 parcelas, em 3 vezes. É o único caso que permite-se o pagamento em 3 parcelas, quando o funcionário tem renda variável, sendo que a terceira parcela, como deve entrar o variável do mês de dezembro, o acerto da diferença vai ser pago até o 5º dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente. O percentual relativo ao fundo de garantia, ele incide sobre o pagamento das duas parcelas. Então, no adiantamento é feito o cálculo do fundo de garantia sobre o valor recebido na primeira parcela, a base da primeira parcela, e, no caso, a segunda parcela, o fundo de garantia também é calculado e pago sobre a segunda parcela, tá? Já no caso do INSS e do imposto de renda, eles não incidem sobre a primeira parcela. Não quer dizer que ele não incide sobre a remuneração. Não vai haver o desconto do INSS e do IR na primeira parcela. Eles serão calculados de forma integral sobre a segunda parcela. Por isso que muitas vezes a gente orienta o trabalhador a fazer uma boa gestão do seu 13º, porque normalmente o valor que ele recebe na primeira parcela, ele é superior ao valor da segunda parcela. E muitos, quando recebem a segunda parcela, levam um susto. Por quê? Porque ele é inferior à primeira parcela. Por isso, ok? Bom, como eu disse, 13º é algo bem prático, bem simples, né? Se ficou alguma dúvida, a gente vai tratar isso em sala de aula, ou manda dúvida que eu já te respondo. E nós vamos à prática durante a aula, ok? Fico por aqui e até a próxima aula. Até mais!